E se eu dissesse que Joy Boy não estava sozinho? E que a tripulação dele pode ter sido muito mais poderosa do que os Piratas Roger e até dos Chapéus de Palha? Porque agora, as pistas espelhadas por Oda finalmente começaram a fazer algum sentido. Quem eram os companheiros de Joy Boy? Onde eles foram parar? E o mais assustador, será que algum deles ainda influencia no mundo de One Piece até hoje? Fala galera, se eu te falar uma coisa do mundo de One Piece que você tanto ama, são mistérios gigantescos. Todo mundo ama isso. E nenhum deles é maior do que Joy Boy. Por anos, esse nome aparecia apenas uma lenda perdida no século perdido, basicamente, né? Mas agora, com o Egghead, os Poneglyphs, Nika e todas as revelações recentes, uma pergunta começou a ficar cada vez mais forte. Quem navegava ao lado de Joy Boy? Porque vamos pensar junto comigo, rapaziada. Se Joy Boy foi alguém capaz de enfrentar o governo mundial inteiro, então ele provavelmente liderava a tripulação mais absurda de toda essa história. E hoje a gente vai reunir todas as pistas deixadas por Oda para tentar revelar quem eram esses companheiros. E por que essa tripulação pode ser o reflexo direto dos Chapéus de Palha atuais. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar no maior mistério de One Piece. Para começar, galera, que o Joy Boy não era apenas um homem. A primeira coisa que muita gente esquece, galera, é que o Joy Boy provavelmente não era apenas um aventureiro aleatório. Tudo indica que ele era uma figura semelhante ao Luffy, um símbolo de liberdade, alguém que unia raças, povos e nações inteiras. Isso muda tudo, porque se ele carregava o poder de Nika, Deus do Sol, então sua tripulação provavelmente era formada por pessoas extremamente únicas. Assim como os Mugiwara, cada um com um papel essencial. Cada um representando algo maior. E é aqui que começam as teorias mais absurdas. Os Zunisha da tripulação. Galera, a primeira confirmação praticamente oficial é o Zunisha. Sim, o elefante gigante que conhecia o Joy Boy pessoalmente, né? É aquele elefante que aparece na temporada de Zou, saca? Aí os Mugiaras conhecem os Minks e tal. Se você nessa parte, você vai ver. E se você já chegou, passou por aí, você sabe. E no mais, que isso, né, mano? Ele parece ter sido um aliado direto do Joy Boy. Quando o Zunisha escuta os tambores da libertação, ele imediatamente reconhece Joy Boy através do Luffy. Isso significa que Zunisha viveu aquela era, lutou ao lado de Joy Boy e provavelmente fazia parte do grupo que enfrentou os 20 reinos. Mas ainda vem a pergunta mais assustadora. Qual foi o crime cometido por Zunisha? Porque ele foi condenado a vagar eternamente. E muitos fãs acreditam que isso aconteceu após a derrota da tripulação de Joy Boy. E agora bora para os possíveis membros dessa tripulação tão insana. Agora entra a parte mais tensa desse vídeo. Vai ter muito comentário, já tô vendo, rapaziada, já tô vendo. Porque Oda pode já ter mostrado os descendentes dele, ou equivalentes, da antiga tripulação. E tudo começa com um padrão. Joy Boy parece ser o reflexo antigo do Luffy. Então sua tripulação talvez reflita ali os Chapéus de Palha, mais ou menos. O espadachim. Será que existia um Zoro naquela era? Um guerreiro lendário capaz de enfrentar os ancestrais dos Cavaleiros Sagrados. Muito quebrado isso aí. Talvez até o primeiro samurai ao cortar o aço negro. Pode ter sido esse cara, porque ele é citado lá em Wano, né? Que aí mostra como funciona o hack e tal, com a espada. E a navegadora? Se o Joy Boy cruzou o mundo inteirinho, alguém guiava o seu navio. E considerando a importância do clima em One Piece, muitos acreditam que a antiga navegadora tinha ligação direta com o clima, e talvez até com armas ancestrais. O gigante. Outro detalhe absurdo, Joy Boy possui a conexão direta com o Elbaf.
Os gigantes parecem respeitar profundamente Nika, então talvez um dos membros mais fortes da tripulação fosse um guerreiro gigante. O que explicaria por que o governo mundial teme tanto Elbaf até hoje. O navio mais poderoso de toda a história. Agora, para tudo, rapaziada, para tudo. Porque existe uma possibilidade gigantesca. E se o navio Joy Boy ainda existe, muitos fãs acreditam que Pluton, ou até uma embarcação perdida no século perdido, era o verdadeiro navio da tripulação. Um navio capaz de destruir ilhas inteiras. E, sinceramente, isso combina perfeitamente com a escala daquela guerra que estava acontecendo na época, né? Porque a gente não está falando de piratas comuns, estamos falando da maior guerra da história de One Piece, né? E é isso porque a gente está falando de uma guerra que foi superior à Guerra dos Maiorais, né? Que aconteceu lá em Marineford. Agora, a parte triste, né? A derrota de Joy Boy. Mas então, galera, e ele era tão forte, como perderam? Como que essa tripulação tão insana perdeu? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas, porque o governo mundial fez de tudo para apagar os nomes, a história, os símbolos e até o século inteiro daquela era. O medo deles não era apenas Joy Boy, era o que aquela tripulação representava: liberdade, união entre raças, um mundo sem controle absoluto. E talvez seja exatamente por isso que Luffy esteja repetindo a história agora. E se a verdade for ainda maior? O que você acha, gente? E se os Chapéus de Palha forem literalmente os sucessores da antiga tripulação de Joy Boy? Pensa comigo. Um usuário de poder de Nika, o Deus do Sol, Luffy, né, em Gear 5. Um espadachim lendário, o Zoro. Uma navegadora genial como a Nami. Um atirador, o Usopp. O cozinheiro, o Sandy. Um arqueólogo descobrindo a história proibida, Pico Robin. E quase como se a história estivesse acontecendo de novo. Como se o mundo estivesse esperando o retorno daquela tripulação. Agora eu quero saber a sua teoria, galera. Quem você acha que fazia parte da tripulação de Joy Boy? E o mais importante, será que algum membro daquela era ainda está vivo em One Piece? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler as teorias mais insanas. E claro, se inscreve no canal porque os próximos capítulos de One Piece podem mudar tudo. E o que a gente sabe sobre Joy Boy? Oda sempre deixou uma mensagem clara em One Piece. A história nunca desaparece de verdade. Ela apenas espera alguém para herdar a sua vontade. Talvez Chapéus de Palha sejam exatamente isso. A nova geração da tripulação mais poderosa que já existiu.